Continuamos aqui com a série Introdução à Tecnologia Serigráfica. Digamos que até agora a gente falou de filosofia. Agora que nós concluímos essa parte, vamos começar a falar de uma parte mais técnica. No meu livro, eu procurei listar de uma forma abrangente os conceitos que são apresentados aqui, mas não é possível, né, abranger absolutamente tudo. Eu também não tenho pretensão de conhecer tudo, de ter toda a verdade. Então, nessa série também não tem espaço, né, disponível para cobrir todos os aspectos das aplicações da serigrafia. Então, esta série é uma introdução que eu espero que forneça motivação para a busca de compreensão e do funcionamento da impressão serigráfica e das possibilidades da tecnologia. Vamos falar agora do dos materiais serigráficos, como é que eles se comportam? Trabalhando numa época por uma empresa produtora de circuitos impressos, o gerente da qualidade me dizia, eu concordo com ele, que para compreender o processo é necessário entender os materiais que são usados e o seu comportamento durante o uso. Um mito comum que eu vejo é do melhor produto ou do melhor material do mundo. Então vou contar um caso sobre isso. Eu estava ministrando um curso voltado a supervisores de produção na Associação de Circuitos Impressos. Um participante, que tinha sido meu funcionário alguns anos antes, me questionou. Ó, agora me diga, professor, mas sem firulas, qual é a melhor tinta para fazer máscara de solda do circuito impresso? A marca A ou a marca B? Imagina a situação, né? Responder A ou B, onde ambas as marcas do produto tinham representantes na gerência da associação, onde o próprio curso estava acontecendo. Então a minha resposta para ele foi assim: "Tá, fulano, eu entendo, né? Quando a gente trabalhou na empresa X, a gente usava mesmo essa tinta A, você lembra? E provavelmente na empresa onde você trabalha hoje, você está usando a tinta B, estou certo?" Bom, vamos continuar. O meu entendimento é que as tintas, efetivamente, elas são diferentes e funcionam de maneira diferente. E por isso que na empresa a forma de operar também vai ter que ser diferente. Alguns fabricantes produzem a tinta de uma forma, outros fabricantes fazem a sua formulação de maneira diferente. Isso tem a ver com diferença dos equipamentos, diferença de procedimentos, adequação ao tipo de cura que cada tinta requer. Acontece que existe espaço para permitir a existência das duas no mercado e outras mais. O que seria do verde, né, se todo mundo gostasse do vermelho? Então, minha sugestão é a seguinte: em vez de você tentar descobrir o melhor produto do mundo, trabalha para conseguir o melhor resultado possível com aquele material que você tiver em mãos. Dessa forma, a empresa vai passar, em vez de valorizar o melhor produto, vai passar a valorizar o melhor funcionário em cujas mãos o produto rende o máximo. Se nós estivéssemos nas redes, eu ia pedir um like, né? Brincadeira, eu me safei de uma saia justa. Sobre o tecido, imagine colocar 54 fiozinhos lado a lado na máquina de tecer, o tear. Agora imagine a 120 ou 140. Pois é, essa parte é feita à mão. Além disso, cada contagem tem o seu par de pentes, né, do equipamento. O diâmetro do fio, ele é uma escolha do fabricante. Os tecidos técnicos de filtração têm todos os fios com diâmetro igual. O tecido serigráfico, ele é um filtro, retém a tinta, deixa passar uma quantidade controlada quando esta é pressionada contra os fios. Os tecidos técnicos usados para fazer telas serigráficas têm fios cilíndricos, que é para reduzir o atrito entre a tinta e recebem tratamentos térmicos e pressão em calandras para fixar as distâncias entre os fios após eles saírem do tear. Além disso, na produção de matrizes por processos fotográficos, é conveniente usar tecidos tingidos com cores que absorvem ultravioleta, amarelo, por exemplo, né, para garantir a reprodução de detalhes mínimos, o que vai evitar a reflexão da luz em direções laterais ao do plano da imagem, nos fios. Então, os fios eles têm duas direções, a do comprimento, chamado urdume, e da largura, chamada trama. O tear ele é construído com distâncias uniformes entre os fios de urdume e a trama é espaçada com distâncias coordenadas com a urdidura. O diâmetro do fio usado na construção do tecido define os tecidos que retêm mais ou que retêm menos, dentro das mesmas distâncias entre fios. Tecidos feitos com fios mais espessos são mais resistentes ao tensionamento, só que a passagem da tinta é mais restrita. Antigamente,
existia uma denominação, era tecido S, tecido T ou tecido HD. E isso dizia respeito ao diâmetro relativamente à contagem. Hoje, o padrão é especificar a contagem de fios em centímetros ou em polegadas e o diâmetro em microns, os números separados por um ponto. A espessura total do tecido é um pouco menor do que o dobro do diâmetro do fio, porque na esticagem existe um achatamento eh, do, quando os fios estão se cruzando. A tabela técnica é uma das referências mais importantes quando se compra um tecido serigráfico, porque pequenas diferenças de fios não se percebem a olho nu, mas os resultados da impressão, esses vão variar bastante. As tabelas técnicas fornecem dados como a contagem de fios, o diâmetro do fio, a porcentagem aberta e um volume teórico de tinta depositada. Esse volume teórico, na verdade, é um mínimo que corresponde à porcentagem aberta multiplicada pela espessura da tela. Isso é válido como uma aproximação, mas não é um número exato. Por quê? O volume da tinta depende ainda do tensionamento, da forma de aplicação da impressão e de características da própria tinta. A padronização, ele é o ponto mais importante quando se escolhe um tecido. Quantas vezes eu tive que criar treta com o gerente de compras de uma empresa onde eu trabalhava, porque ele queria comprar o tecido mais barato. Então, tem o diâmetro do fio, tem a largura do tecido, que rende aproveitamento conforme o tamanho das telas, tem a origem do tecido, que determina qual é o jeito de esticar, e você não espere que todas as marcas funcionem igual na esticagem. Os teares, eles além disso admitem a trama de 2 em 2 fios, o que reforça a resistência do tensionamento, né, com o uso de fios mais espessos, e acelera a velocidade na produção do tecido, né. Só que isso gera uma tela onde a deposição da tinta é necessariamente mais irregular. São tecidos mais baratos, chamados TW ou sarja, e que eu não recomendo para impressos de melhor qualidade. O fio é sempre um elemento de interferência na qualidade da imagem. Por exemplo, um detalhe do estêncil tão pequeno que nem o diâmetro do fio pode não ser impresso se a abertura do estêncil e do fio, o fio coincidirem. A tela com fios de espessura zero, né, deixaria passar completamente a tinta em qualquer posição que ele se encontra, é uma impossibilidade matemática, geométrica e física. Nós vamos ver mais sobre isso na parte sobre emulsões e o estêncil. A tela dosa a tinta, mas sempre vai ser um elemento de interferência com a imagem, com a viscosidade da tinta e com outras interações, né? A velocidade da passada, o ângulo do rodo, a tensão da tela. A interação mais direta da tela no processo de impressão é a viscosidade inicial e as mudanças de viscosidade da tinta durante e após a impressão. O Isaac Newton estabeleceu as equações definindo numericamente a viscosidade. Então, essa é a quantidade e velocidade do fluxo, ou seja, a força aplicada dividida pela área transversal ao fluxo e dividida pela razão ou taxa cortante, né? Que significa quanta velocidade a cada distância ao elemento cortante. Por exemplo, a velocidade no centro do tubo é maior do que nas paredes desse tubo. Não temos um tubo, mas temos as laterais dos fios serigráficos, né? Onde a tinta está sendo cortada. Para nós que não somos cientistas, conforme vimos na parte 3, a tinta interage com os fios em 4 momentos após ser pressionada pelo rodo contra os mesmos. Então, relembrando, primeiro, a tinta é cortada e pressionada pelo rodo. 2, a tinta é cortada pelos fios quando penetra na tela na direção vertical. 3, a tinta é comprimida e se espalha entre os fios, o material sendo impresso na direção horizontal da imagem, preenchendo o molde. E 4, a tinta aderida ao impresso ela é cortada pelos fios quando a tela é removida na direção vertical. A força para levar a tinta de volta é tanto maior quanto maior for a área de contato com os fios. A interferência dos fios na dosagem da tinta é a taxa de corte, que é constante com a espessura da tela e com a distância entre fios. A interferência dos fios no último estágio da transferência de tinta, o momento 4, é maior com a área de contato dos fios ao substrato, a viscosidade instantânea da tinta e a velocidade do desmolde. Então, na próxima semana, nós vamos falar mais sobre materiais e seus comportamentos no processo de impressão de serigrafia. Pergunta da semana:
Como é que vocês especificam o tecido ou as telas na hora que vocês compram? Dica: se você não especificar, o fornecedor escolhe para você. Se ele não lembrar o que você levou da última vez, você corre o risco de levar alguma coisa diferente. Bom, dica número 2: a culpa não é da qualidade da marca do tecido. Até a semana que vem.